Pessoal, deixe-me dizer uma coisa. Nós nunca teremos um reavivamento e reforma de verdade enquanto não pararmos de voltar à Babilônia pensando que eles podem nos ensinar algo para melhorar a nossa vida espiritual. Ou nos dar luz sobre como evangelizar. Como Willow Creek, sabe? Nós finalmente chegamos a um ponto em nossa igreja onde, no nível de conferência, nós admitimos que foi um erro enviar nossos pastores para Willow Creek. Perceba que ainda existem conferências nos Estados Unidos pedindo aos seus pastores que vão a Willow Creek, tentando fazê-los ir a Willow Creek. Depois que a igreja já tomou uma posição e disse, não deveríamos ir lá, cometemos um erro. Amigos, cometemos um erro. Eu não preciso voltar ao Egito para aprender a verdade. Deus me libertou do Egito. Eu não preciso voltar para a Babilônia. Preciso? Certo? E isso que as igrejas protestantes se tornaram. Agora, isso não sou eu, é o espírito de profecia nos ensinando. As igrejas protestantes caíram quando rejeitaram a primeira e a segunda mensagens angélicas e Satanás assumiu o controle sobre elas e nunca mais voltarão. Elas aceitarão o espiritismo e serão as primeiras a estender as mãos através do abismo para apertar as mãos com o catolicismo romano. Os protestantes são os primeiros. São eles que alcançam o catolicismo romano através do espiritismo. Bem, o espiritualismo está embutido no coração da formação espiritual. Entende? Você entende por que Satanás quer este ensinamento na igreja adventista? Ele está frenético nesse momento. Ele vai perder a vida. Vai deixar de existir. E ele sabe que a igreja adventista do sétimo dia, que recebeu a mensagem mais solene, já dada aos mortais, para pregar ao mundo a mensagem mais solene, e ele sabe que tem que nos impedir de cumprir a nossa missão, porque quando cumprirmos nossa missão, ele deixa de existir. Entendeu? E ele está trabalhando sério para nos impedir de cumprir a missão que Deus nos deu. Eu quero ler para vocês do Espírito de Profecia. Os adventistas do sétimo dia têm um trabalho especial a fazer como mensageiros de trabalhar pelas almas e corpos dos homens. Cristo disse de seu povo, vós sois a luz do mundo. Nós somos o povo designado do Senhor, isso está no Espírito de Profecia, para proclamar as verdades de origem celestial, o trabalho sagrado mais solene já dado aos mortais. É a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagens angélicas para o nosso mundo hoje. Vocês ouviram isso? Nós recebemos a mensagem mais solene para o mundo. A mensagem mais sagrada, já dada aos mortais, foi-nos dada. E é por isso que Satanás quer detê-lo. Ele quer corrompê-lo. Ele quer trazer esses falsos ensinamentos que continham o espiritualismo. Ele sabe o que está fazendo. O espiritualismo toma conta das mentes das pessoas e dá a ele o controle que ele quer sobre as pessoas, para que elas percam de vista a verdade. Agora, como isso funciona? Como funciona? Nós vamos falar sobre isso porque você vai achar isso fascinante. Não importa quão inteligente você seja, não importa, mesmo que você tenha toda a Bíblia e o Espírito de Profecia guardados na memória, ainda assim não importa, ok? Ainda assim não importa. Você será enganado se você se recusar a seguir o conselho que Deus deu no Espírito de Profecia. Eis o porquê. Quando você opta por não seguir os avisos que Deus deu no Espírito de Profecia, seu anjo que o protege tem que ceder. Ele tem que recuar. Porque um anjo caído vem e diz, me desculpa, mas essa pessoa tomou sua decisão e decidiu, ou ela decidiu, não seguir os ensinamentos no Espírito de Profecia e você tem que me permitir o acesso à mente dessa pessoa. E sabe de uma coisa? Esse demônio está certo. É isso que ele tem que fazer. Nosso anjo bom tem que se afastar, porque nós fizemos a nossa escolha. E o nosso poder de escolha é sagrado. Deus nunca o violará. E os anjos de Deus nunca o violarão. Mas Satanás sim. Mas enquanto tivermos um anjo nos protegendo, estamos seguros. Mas,
quando escolhemos violar os princípios do Espírito de Profecia ou os ensinamentos do Espírito de Profecia ou da Bíblia, nossos anjos bons que nos protegem têm que se afastar. E quando eles se afastam, significa que os demônios agora estão influenciando nossos pensamentos. E aqui está o que eles fazem. Isso é do Espírito de Profecia, novamente. É por isso que o Espírito de Profecia é tão importante, certo? Eles interceptam os nossos pensamentos e penetram nossos pensamentos. E de repente nos sentimos inspirados. É como, uau, eu nunca senti isso antes. Isso é fantástico, eu mal posso esperar para voltar e compartilhar com meu pastor e os meus amigos. Você vê o que acontece? Um pensamento, eles sabem exatamente que pensamento colocar lá dentro, certo? Nós somos controlados por aqueles demônios, mesmo sem saber. E as coisas das quais costumávamos ter medo e odiávamos, nós aprendemos a amar. Passa a dominar o nosso pensamento. Nos tornamos pessoas diferentes. E ficamos tão convencidos e crendo no erro quanto aqueles que conhecem a verdade. E essa é a verdade. E esse é o perigo ao ignorarmos o que está no Espírito de Profecia. Sabe? Eu queria saber o que estava acontecendo com a liderança da nossa igreja. Agora, pessoal, eu acredito em nossa igreja. É a igreja remanescente, eu nunca diria nada negativo sobre a nossa igreja. Jesus morreu por ela. Ele ama a igreja e eu também amo a igreja. Quando Deus libertou Rosalie e eu, Ele nos trouxe para a igreja. Para a igreja foram as pessoas que nos amaram, certo? Ela é o corpo de Cristo. Nunca pense ou diga uma coisa negativa sobre a igreja. É a noiva do Senhor. E Ele deu sua vida por ela. Agora, existem coisas ruins na igreja. Satanás joga terra, lama sobre a noiva. Ele tenta mantê-la o mais suja possível. Mas a noiva é a noiva. Os falsos ensinamentos não são a igreja. Isso é o que Satanás faz com ela. E o que o Senhor permitiu que acontecesse. Lembre-se que Ele está no comando. Ele é Deus. Ele sabe tudo. Não é como se algo entrasse furtivamente nas igrejas pelas costas de Jesus. Nunca acontece assim. Ele é onisciente. Ele sabe tudo. Ele é Deus. Então, se está na igreja, Ele permitiu e está lá por uma razão. Portanto, nunca condene a igreja. Nunca. Mas eu tenho que confiar. Eu tenho que confiar na igreja. Haverá líderes que se desviam? Sim, absolutamente. Até eu acredito de todo o coração que Deus conduziu esses líderes para as posições que eles ocupam. Essa é a igreja de Deus. Mas alguns deles, porque têm a liberdade de escolha, são dominados por Satanás. Isso acontece, tudo bem? Mas ainda é a igreja de Deus. Mas acontece. Agora, eu estava indo a uma reunião de oração em uma das minhas igrejas e tinha cerca de 1 hora no carro. E eu disse para mim mesmo, Deus, por que alguns dos nossos líderes instruídos caem no engano desses, quando tudo está tão claro no Espírito de Profecia? Se você prestar atenção aos avisos no Espírito de Profecia, você verá imediatamente, hey, isso está errado. Então eu disse, o que é isso? Por favor, me ajude. Eu tenho 1 hora, eu vou orar, vou pensar sobre isso, mostre-me o que é. E eu comecei a pensar, e eu vou compartilhar com vocês meus pensamentos agora. Eu estava pensando, aqui temos pessoas muito familiarizadas com o Espírito de Profecia. Essas pessoas, se elas lessem e estudassem as advertências contidas ali, veriam que não deviam ter feito as coisas que fizeram. Então, o que está acontecendo? O que é isso? E eu disse a mim mesmo, pecado. Isso é pecado. Ou seja, eu li o Espírito de Profecia e vi que Deus não queria que fizéssemos isso. É pecado. E eu disse, que tipo de pecado é esse? Será que esse é um tipo de pecado em que alguma propensão profunda se manifesta e se propõe ao meu poder de escolha e me força a fazer algo que eu sei que está errado, como sexo, comida, o que quer que seja, 1000 coisas diferentes. Então eu disse, não, isso não é assim. Isso não tem a ver com uma propensão. Tem a ver com a escolha. Pessoas dizendo, eu quero pôr isso em prática.
E eu sei que se eu estudar o espírito de profecia, provavelmente eu vou encontrar um conselho dizendo, não faça isso, então eu não vou estudar. Eu não quero estudar isso. Eu quero experimentar. É um tipo diferente de pecado. E eu disse, Deus, para o que estamos olhando aqui? Rebelião vem à minha mente. E eu sabia que não era um pensamento gerado por minha própria mente. Eu fiquei assustado. Eu disse, o quê? Rebelião. De novo, pela segunda vez. Eu simplesmente sentei e pensei, isso está certo? E enquanto eu pensava nisso, eu disse, sim, é isso mesmo. Rebelião é quando você sabe a verdade, mas você acabou decidindo não fazer. Eu não vou fazer. É por isso que, na Bíblia, rebelião é como o pecado da feitiçaria. Quero dizer, que bruxa você conhece que não sabe que o que está fazendo é errado? Entende o que estou dizendo? É por isso que rebelião e bruxaria são iguais aos olhos de Deus. É dizer, eu vou fazer isso de qualquer maneira, mesmo sabendo que é errado. E sabe, Ellen White, novamente no Espírito de Profecia, chega ao ponto de dizer, eu não tenho certeza se algum dia haverá uma cura para uma genuína rebelião. E eu posso dizer a mesma coisa, porque eu falei com muitas pessoas que foram ao silêncio e sabe de uma coisa? Eles não querem ouvir uma palavra do que eu tenho a dizer. É como se eles não fossem capazes de receber a verdade e acreditassem tão fortemente no engano em que eles estão presos que acreditam tanto quanto eu acredito na verdade. Isso é uma coisa incrível, rebelião. Portanto, temos que entender essas coisas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a igreja remanescente de Deus. É a igreja remanescente de Deus. E Deus quer que estejamos separados do mundo. Satanás sabia exatamente como destruir Israel. Ele os misturou com os filisteus. Bem, pessoal, eu digo isso cautelosamente porque existem muitos cristãos verdadeiros no mundo protestante, mas o mundo protestante está caído. É a Babilônia. É a filha da mãe das prostitutas. E é aí que Satanás quer que nos misturemos. Ele está fazendo hoje a mesma coisa com a igreja remanescente de Deus, como ele fez com a nação de Israel. Ele está nos levando a nos misturar com as igrejas caídas que estão sob seu controle. Por quê? Porque ele sabe que nos derrubará e que pode atrasar sua inevitável morte. E é disso que se trata. E ele sabe disso. E sabe que esta é a igreja adventista do sétimo dia, é a igreja a quem essa mensagem foi dada. A mensagem mais importante já dada a este mundo. Primeira, segunda e terceira mensagens angélicas.